Pensou rádio literária Carrapato. Vem ouvir o nosso som alegre e popular. Você aprende, se diverte, tem voz e vez. A música de qualidade não para. Toda a programação pensada em você. Arte, cultura, saúde, bem-estar, humor, educação e conscientização. Rádio Literária Carrapato, a rádio que cola em você 24 horas. Rádio Literária Carrapato. Você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no Play Store Rádio Literária Carrapato ou baixe o aplicativo Rádiosnet. Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box e pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato. Parte técnica é assim mesmo, gente. Tem todos os ajustes, a gente tá fazendo isso ao vivo. O pessoal entende. Vozes do Esperançá, educação popular e saúde, construindo saberes, transformando o mundo. Espaço de diálogo, aprendizagem, cultura e resistência, onde a voz popular fortalece o SUS e a democracia. Uma produção coletiva da ANEPS, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde do Ceará. Pronto, acho que agora resolvemos a parte técnica. Vou passar agora para Maiara, que ela vai conduzir a abertura. A gente escolheu uma música que ela foi cantada no encontro nacional da ANEPS por uma companheira, e foi bem significativo porque o momento pedia uma intervenção, né, musical, da forma como a companheira apresentou, com uma música que traz uma mensagem que puxa para o encontro, para o diálogo, né, para o acordar, né, para o estar junto, para o arengar, mas arengar dentro daquela intenção de arengar entre irmãos, né, que as pessoas depois arengam, mas depois ficam juntos e continuam tocando seus projetos, as suas ações, e percebendo que tem muito mais em comum, muito mais coisa que nos une do que nos separa, né? Então, isso não, mas boa noite, Maiara, vamos lá. Boa noite, Alex, boa noite, meu povo da Rádio Carrapato. Agora sim, perfeito. Começar agradecendo as portas abertas para o Vozes do Esperançar. A gente está no nosso segundo encontro, reunião. E hoje a gente está trazendo, né, um pouquinho dessa atualização, o que é que está acontecendo nas atualidades em relação à ANEPS, né, Articulação Nacional de Educação Popular em Saúde, que hoje a gente vai ter uma reflexão a partir da reunião presencial lá na ANEPS em Brasília. A gente vai ter a presença de Alex, Vera Dantas, Rocineide, né, hoje, para poder partilhar um pouquinho. Vai ser acerca do papel da organicidade, participação no Conselho Nacional de Saúde e informações sobre os processos formativos nacionais, né? E nesse primeiro momento, depois de agradecer esse espaço, né, a gente chama Vera Dantas, né, para abrir, né, com a mística aqui esse momento, que é sempre importante. Eu me lembro que a Rai Lima fala que é importante a gente abrir bonito e fechar bonito, é uma coisa que eu não esqueço. Boa noite, gente. Quero dizer que hoje é o momento da gente compartilhar as coisas que a gente viveu num momento extremamente reflexivo, problematizador, que os representantes dos estaduais, do núcleo articulador da ANEPS, e alguns convidados, com a participação do Ministério da Saúde, do Núcleo Angicos e alguns outros convidados, viveram durante 2 dias em Brasília, e onde a gente olha para o nosso caminhar e segue pensando. Então, eu queria que a gente pensasse, cada um e cada uma de nós que aqui está,
aqueles que estão diretamente aqui no estúdio e aqueles que estão nos escutando por meio das ondas sonoras da Rádio Carrapato. Já mandar um abraço grande para Valéria e Verônica, essas duas mulheres lutadoras, resistência pura, e de companheiras e companheiros que estão por lá também, aqui do Ceará, né, aqui de Fortaleza, que andaram lá pelo Encontro Saberes da Caatinga. Mandar um abraço para a Glorinha da Cáritas, nossa querida ex-educanda da especialização aqui em Fortaleza. E para a gente refletir sobre a importância de olhar para frente, mas sem esquecer dos passos que já demos. E eu trouxe um trecho de uma música que é muito significativa para mim e para alguns cearenses, porque ela foi construída num processo de participação e educação popular vivido na cidade de Quixadá no ano de 94, quando a gente constrói uma conferência municipal de saúde e monta um grande ato cenopoético misturando médicos, enfermeiros, médicas, enfermeiros, enfermeiras, crianças, pessoas que eram usuários da rede de atenção psicossocial, agentes comunitários de saúde, motoristas de ambulâncias, jovens das comunidades. E aí é uma música que teve a letra de um dramaturgo e diretor teatral do Rio Grande do Norte, que passou por Quixadá, chamado Hélio Júnior, e a melodia de um assistente social que foi educador do EdPop SUS em Quixadá, chamado Dário Queiroz. Eu vou cantar um trechinho para a gente começar a nossa reflexão com outras linguagens. Ela diz assim: pensar futuro agora, porque o presente é resultado da história. Seguir em frente é o prazer de transformar, mesmo sabendo que há muito a caminhar, com as mãos rachadas de apertar o amanhã. Mesmo assim a gente canta que a consciência é uma dança, uma ação, um despertar. Pensar futuro agora, porque o presente é resultado da história. Seguir em frente é o prazer de transformar, mesmo sabendo que há muito a caminhar, com as mãos rachadas de apertar o amanhã. Mesmo assim a gente canta, e a consciência é uma dança, uma ação, um despertar. E aí a gente segue refletindo para despertar em nós os desejos de seguir nas trilhas do esperançar. Boa noite. Boa noite, Verinha. Muito bom esse momento. Agora, para a gente ir para o nosso segundo momento, né, eu gostaria de convidar, né, o Alex também para poder partilhar como foi essa experiência, que estavam lá a Alex e a Rocineide, né, lá em Brasília, para partilhar um pouquinho de como foi esse momento, Alex. Muito bem, Maiara. Tá sem... Isso, microfone 2. E agora? Pronto, muito bem. Então, agradecer Verinha por esse momento de mística, né, que introduz muito bem
os nossos sonhos, nossos desejos, aquela pedagogia dos sonhos possíveis, né? Através da poesia que nos anima, que nos mobiliza, né? Que faz com que a gente, né, compreenda que a gente, sem arte, a vida não faz muito sentido, né? Precisamos da arte, né? Porque a vida só não basta. E queria trazer um momento que vivenciamos há 2 dias em Brasília, depois de muito tempo se encontrando na virtualidade, né? A ANEPS, ela, mesmo nos tempos mais sombrios do pandemônio e da pandemia, a ANEPS sempre se deu um jeito, né, de se encontrar através das possibilidades das redes, né, dos aplicativos de reunião, e jamais deixou de existir na base. Mas o encontro presencial é extremamente importante. A gente estava sentindo falta desse olhar no olho, desse sentir o cheiro, né, do se abraçar, do se tocar, né, da pele, de entender que a vida é além das virtualidades, né, que tem o seu valor, nos aproxima em algum momento, mas também separa, né, porque a gente acha que está perto, quando na verdade, né, está às vezes reforçando abismos, né, e distâncias e mal entendidos, não compreende os interditos, né, do que é falado virtualmente. Então, nos encontramos na Associação Brasileira de Enfermagem durante 2 dias, né, em Brasília. Eu estava presente em representação do Brasil inteiro, né, os núcleos articuladores presentes. E a gente pôde conversar e compreender a importância da ANEPS, como é significativa a ação nos territórios da ANEPS, né, e como é importante a gente ver, provocar, né, momentos em que as pessoas possam de fato estar presentes para organicamente pensar a articulação, inclusive sua inserção nos espaços, inserção na interiorização, né, que a gente percebeu, por exemplo, a presença de Parintins no Amazônia como um núcleo muito potente, assim como o Cariri, que é a ANEPS Ceará, né, mas aqui no Cariri também tem essa inserção muito forte dos mestres da cultura desde o início. Então, foi um encontro para reforçar muito isso, né, que entendimento que como é estratégico e importante a ação da ANEPS, né, diante das urgências dos nossos tempos, né, como enfrentamos momentos turbulentos e difíceis, né, mas que no momento também atual exige, como aquele olhar da cantiga, que é preciso estar atento e forte, né. Eu lembro a fala da Érica Cocai, cearense como agente, né, mas que hoje deputada pelo Distrito Federal, né, por deputada federal por Brasília, em que ela traz essa importância, assim, de como a democracia está ameaçada e como a ação da ANEPS é importante nas bases, nos territórios, na formação política, para a gente compreender que há uma ameaça real, né, de uma extrema direita que se articula e que provoca de fato um contato assim muito direto, de olhar tudo que tem dentro do Ministério, transformar isso em denúncia. Bastou ter o nome participação, bastou ter algo que eles entendam como uma situação em que eles questionem, como a presença do próprio nome Paulo Freire ou da educação popular. Então a gente está lidando com isso, lidando com essas peças dentro do Congresso que infelizmente controla praticamente todo o orçamento do país, e a gente tem, né, esses deputados e deputadas que infelizmente fazem esse tipo de perseguição, com pautas que se constituem de fato como pautas nocivas à população brasileira, e que é preciso a gente se organizar, estar forte nas bases e compreender, até porque tivemos essa experiência, né, de 4 anos com esse tipo de governo que, graças a Deus, superamos, mas não superamos as marcas que esse governo deixou. Então foi feita uma análise de conjuntura muito potente, muito forte, e na sequência a ANEPS olhou, né, para o seu interior, né, o interior do interior da ANEPS, refletindo, né, sobre
questões das próprias relações, das nossas representações, né? E foi uma conversa, um diálogo bastante franco, né? entre os presentes, né? E percebendo que os espaços de participação eles são importantes, mas eles são do coletivo, né? Eles são de toda a articulação, eles não são pessoais, particulares, né? E a gente tem que compreender isso, né? Esses espaços como estratégicos, mas sobretudo, né, olhar, né, para o todo, para o coletivo, como esses espaços de fato estão repercutindo a nossa articulação, a nossa ação e as transformações e as inserções que a gente de fato considera fundamentais e que respondem, né, aquilo que porque a ANEPS existe, né, porque foi criado, quais os seus princípios, os valores, né, e a partir daí, né, acho que esse debate foi muito franco, muito necessário. E na sequência a gente trabalhou o ponto do AGPOP SUS, que é uma das estratégias, né, de fortalecimento da Política Nacional de Educação Popular em Saúde. É um programa que a gente, no Ceará, por exemplo, teve duas turmas, né, ligadas à ANEPS. A gente está, inclusive, em uma comunidade aqui, o Carrapato, que teve educandos nessa formação. Ele foi um espaço que recebeu encontros e tem até hoje uma ação efetiva de introdução desses novos atores e atrizes dentro da ANEPS, né, e, de certo modo, articulada com outros processos formativos, como o EdPop SUS, que também foi realizado na cidade do Crato. Além dessa turma, tivemos uma turma do MST, Movimento do Sem Terra, e a gente também fez as intersecções, né? Então, assim, a gente considera muito positivo, né? Tivemos, né, todos os educandos e educandas dessa formação totalmente implicados e inseridos nos seus territórios, né, fazendo esse recorte importante de como a saúde tem uma centralidade dentro das lutas e das práticas comunitárias, através da valorização dos saberes ancestrais, das mesinheiras, das rezadeiras, benzedeiras, as juventudes também sendo inseridas, né, a cultura popular sempre muito forte aqui no Cariri, né, mas entrando forte nesse entendimento de que, até pegando a fala da Margarete Menezes, em uma ocasião ela disse para a ministra Nízia, né, que saúde e cultura precisam caminhar juntas, né, como políticas, né, estruturantes também, e que a saúde ela anima a fazer cultura e a cultura promove saúde. Então, esse entendimento aí entre as duas políticas aqui no Ceará, isso a gente pega como princípio também, né, e caminha juntos, promovendo vida e saúde nos territórios. Então, o saldo foi bastante positivo da AGPOP SUS, isso nacionalmente falando também, né? Tivemos turmas em vários estados e a ANEPS se credencia novamente a acessar esse edital, não mais agora com a Fiocruz, mas com a AGSUS, né, que é uma agência que foi criada, né, para desenvolver iniciativas e programas e projetos do Ministério, e vamos concorrer a esse edital para que a gente possa ter turmas no Brasil inteiro e também aqui no Cariri, né, na região metropolitana, né, e em outros espaços. Está pleiteando uma quantidade de turmas que atendam de fato uma demanda que ficou reprimida. Nós tínhamos encontro aqui no Cariri, Neidinha, que além dos 20 educandos, a gente iniciava com 60, que eram pessoas que estavam interessadas na formação. A gente fez encontros descentralizados em várias comunidades, e em todas as comunidades a gente tinha um público a mais, que era aquele público que queria estar fazendo a formação, que se sentiu representado nos conteúdos, na articulação, né, na forma, na presença da própria ANEPS, né, como reforço, né, como suporte ao programa em si, né? Então, o saldo é bastante positivo e a gente vai continuar assim, né, com esse projeto, mas além dele, né, tem vários outros, né, que estão sendo desenvolvidos, e para além dos programas dos projetos, né, pensar a ANEPS como essa rede orgânica, rede de redes, né, e que a gente tem inserção praticamente com todas as políticas públicas, né?
Tanto que o marco referencial das políticas públicas, da educação popular nas políticas públicas, é um dos documentos que a gente tem lido, tem considerado e efetivamente contribuiu para a elaboração desse marco que foi republicado, né, no ano passado, né? E que deve sim ser referencial para os direitos humanos, para a assistência, para a educação. E é importante que as pessoas conheçam esse documento e a gente possa trabalhar muito efetivamente. Então, assim, em síntese, né, isso, né, Neidinha, ela vai trazer o olhar do Ministério, né, da Coordenação Geral da Educação Popular em Saúde, né, sobre tudo isso, né? E aí eu já volto para a Maiara, né, nossa apresentadora desse programa Vozes de Esperançar, né, para ela conduzir, acho que na sequência, a fala da nossa querida Rocineide, a Neidinha. Gratidão. Pronto. Boa noite, Alex. E a condução é assim. Vai entrando um e eu já vou chamando o outro. A minha condução hoje. Boa noite, muito obrigada, Alex, pela partilha, né, desse movimento em Brasília. E daqui eu já chamo a Rocineide para continuar nessa fala. Bem, o Alex fez um relato extremamente interessante. Nós que estávamos lá, assim, quero muito agradecer a oportunidade de o Alex ter estado, Vera Dantas, nossa querida Verinha, que para a gente é uma das grandes mestras desse processo de produção, da articulação na perspectiva nacional, né? E para vocês que ficaram acompanhando, seja por fotos, seja por mensagens, porque foram trocas bastante intensas, foi bem importante para nós que compomos o Ministério da Saúde, né? Nós estivemos apresentando, fazendo um relato para esse coletivo da ANEPS. No primeiro dia, só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com a lista de frequência, nós tivemos 47 participantes e, na verdade, de 21 estados, né? Então, a gente teve aí uma presença bastante intensa e representativa da Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular em Saúde. Além disso, foi apresentado um trabalho que para o Ministério é extremamente valoroso, que é por onde anda a ANEPS, que caminhos, que trilhas, as que nós estamos desenvolvendo juntos, nós sabemos, mas ao mesmo tempo perceber o quanto de abrangência dos territórios existe, foi fundamental. E nesse sentido, ter a Verinha de Fortaleza e o Alex do Cariri nos ajuda a pensar o quanto aí no Ceará, né, a ANEPS é intensa e tem produções efetivas e ainda mais com uma juventude, com outras pessoas que vão se somando. Então, quando a gente olha aqui para nós, eu do Ceará estou aqui no Ministério da Saúde, fico bem feliz porque vejo a Maiara fazendo uma brilhante articulação com o Duda, com o Rafa, né, com o Alex, e pessoas que estão em diferentes lugares. E assim foi um pouco do que a gente viu em relação aos estados que estiveram presentes. Nós tivemos Tocantins presentes, o Distrito Federal, a Bahia, que desde o início tem uma fortaleza grande, Pernambuco, Santa Catarina, o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, a Paraíba, o Pará, o Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Alagoas, Paraná, eu já falei, Minas Gerais, né? E o Ceará. Então, nós vemos aí a fortaleza desse encontro em termos de representatividade. Então, nós não teríamos todas as decisões e as discussões que foram que aconteceram no encontro foram bastante
produziram bastantes reflexões sobre as fortalezas, sobre os desafios, sobre os inéditos viáveis que, como Alex pontuou, têm sido apresentados desde que tivemos o golpe aí da presidenta Dilma em 2016, e aí há um recrudescimento, né? Vamos dizer, muitos passos para trás dessa caminhada profícua que os movimentos vinham fazendo em parceria com o Ministério da Saúde, porque inclusive um comitê que existia, ele foi destituído de sua função, assim como tantos outros, e ao mesmo tempo, agora esse reencontro, a ANEPS tem uma representação bastante ativa neste comitê, que inclusive está liderando aí a construção de vários processos formativos dessa nova inscrição que o Alex colocou do AGPOP SUS, né? Fiquem atentos, leiam os editais com calma, mas as cartas, as recomendações, os reconhecimentos que tiveram, né? É bom a gente fazendo aquela pastinha no ambiente virtual e, ao mesmo tempo, ver que a gente teve aí um AGPOP SUS com muitas turmas, com muitos aprendizados, com muitos desafios e acreditando, né, a partir dessa força do coletivo, que essa segunda rodada esse segundo edital do EdPop SUS vai cada vez mais fortalecer os encontros, não é só a ANEPS, mas os encontros dos movimentos e das práticas populares que compõem essa grande articulação, né? A gente viu aí o quanto que tem muita coisa interessante de material que foi produzido, né? Eu tive num estado que colocou a trilha da história e da memória, pensando muito no EdPop SUS, que é uma formação que aconteceu em vários estados aqui do Brasil nesse ano, e a gente teve mais de 1.100 educandos formados, 1.152. A gente teve aí, não foi no Ceará, mas esteve no Nordeste. A gente está com uma especialização a nível de Brasil e que a sede é do Ceará, e 20 educandos dos 40 que foram selecionados foram do Ceará, exatamente por nós estamos recebendo e pelo reconhecimento do trabalho realizado, e esperamos que concluamos essa especialização em março deste ano, com o maior número possível, para a gente garantir um diálogo de uma próxima turma para o Brasil, para 2027, e também a gente viu o quanto também a educação popular em saúde está presente em outros movimentos que estão acontecendo dentro do Ministério da Saúde, mas o quanto a ANEPS também atravessa essa realização. Por exemplo, nós fizemos uma jornada de educação popular em saúde, que foram 6 encontros, e desses 6 encontros, em 4 deles, integrantes da ANEPS estiveram presentes para ajudar a discutir sobre a vigilância popular em saúde, para ajudar a discutir o que é educação popular em saúde, né, para ajudar a pensar na materialidade, para a gestão e para quem está no campo da atenção à saúde, a materialidade dos princípios, que é fundamental para acolher os usuários e as usuárias. A gente também viu que temos algumas pessoas que são da ANEPS hoje, que estão nos conselhos de saúde, seja o Conselho Nacional, que a gente tem representação, sejam os conselhos estaduais, os municipais, mas também como a ANEPS,
que ela tem uma capilaridade grande por conta dos movimentos e das práticas, o quanto que nós podemos contribuir com a, a, a criação, a constituição de novos conselhos locais de saúde, ou em alguns lugares, dos comitês de educação popular em saúde, ou dos GTs de educação popular em saúde, como a gente tem lá em Tocantins, um GT, e na verdade Araguaína, esse final de semana, um outro GT, eu, Verinha, Rai, tivemos um encontro de secretários de saúde lá da região norte, e daquele encontro, alguns gestores saíram mobilizados, motivados, e começaram a fazer essa tarefa. Então, fiquei bem feliz de, no domingo, receber uma fotografia de um jovem que hoje é profissional de saúde araguaína, fazendo isso. Mas a gente também rodou aí no próprio Ceará, e eu acho que a gente tem uma tarefa importante, que é realmente pensar com a Secretaria de Saúde do Estado como que a nossa política estadual, que já está desenhada, que já teve encontro, que já mobilizou movimentos de todos os lugares, como que a gente coloca essa política realmente na roda, né? Como que a gente mobiliza recursos, e aí o encontro ajudou a gente a pensar, a partir de alguns lugares que estão fazendo movimentos, ajudou a pensar, como diz o Paulo Freire, ensinar exige corporificação pelo exemplo. Então, teve o exemplo de Pernambuco, que já está com a política municipal implantada, né? Tem o exemplo do GT, de Educação Popular, do Tocantins, do próprio Ceará, tem o exemplo da política que, com poucas ações, mas já com ações, está acontecendo lá no Rio Grande, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Então, foi um encontro, gente, de muita de produção de alegria, de produção de fortalecimento para quem hoje está na coordenação geral de educação popular em saúde dentro do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa na Secretaria Executiva. Eu falo isso porque hoje nós temos dados concretos. A gente sempre teve, né? Porque cada depoimento que a gente escuta, cada fala que a gente lê, a gente sabe que é um dado, que é uma informação, é mais que um dado, é uma informação concreta, que participar da especialização ajudou a repensar a minha prática, eu escutei isso, participar do AGPOP SUS ajudou a mobilizar a comunidade em alguns momentos, mas acho que uma coisa importante é reafirmar o quanto a educação popular em saúde foi tão potente na época da pandemia, que temos hoje ações concretas que, com a ajuda do governo federal, conseguiram ter mais potencialidade por conta do alcance e da abrangência com os projetos, e o quanto a gente conseguiu dizer que havia uma coordenação, que tinham tantas realizações aqui, tantas vocalizações, tanta ciência produzida, tanta sabedoria acumulada pelos territórios do Brasil, que disse, hoje o Ministério da Saúde pode ter sim uma coordenação geral de educação popular em saúde. E aí a gente agradece a oportunidade de estarmos juntos, juntas e juntos nessa tarefa, é uma tarefa de cidadã e de cidadãos, né? E, ao mesmo tempo, além da cidadania,
um traço que é muito forte dos movimentos sociais e populares, que é a solidariedade, né? Então, a oportunidade também ali de fazer trocas como essa. E, por exemplo, de dizer, né, que se produziu, hoje a gente está numa rádio, que é uma rádio de poste, que é uma rádio que está dentro da comunidade, e eu falando aqui de Brasília, o Alex ali do Crato, a Vera nos acolhendo, né, com essa música que terminou o encontro e deixou essa reflexão, né, das nossas mãos, do nosso enredamento e, de fato, da multiplicidade de conexões e do quanto a gente, de fato, tem muito a aprender, né, tem muito a ensinar, tem muito a partilhar. Acho que era isso. Se tiver mais alguma coisa, Vera Dantas, nossa querida Verinha, complementa aí. Obrigada, Neidinha. Foi muito bom. Sua fala, né? Muito importante também nesse momento. Vera, quer trazer alguma contribuição? Maiara, Oi. na verdade, nós tem coisas muito importantes que foram discutidas nesse encontro para continuidade. Eu estou olhando aqui e estou vendo que hoje, que pena, nós estamos com poucas pessoas, né? Acho que a gente não conseguiu encaminhar previamente o link, e acho que muita gente talvez não tenha entrado, mas a gente, não sei se a gente já vai conseguir ficar com esse material gravado para que a gente possa compartilhar. Está sendo gravado, Verinha. Assim, tá, né? Então, assim. E tem muita gente nos escutando pela rádio somente, sem o link. A gente já está recebendo alguns... de pessoal aí do Cariri, né? E é bom depois ver o que as pessoas trazem, mas eu queria... eu fiz uma síntese poética de parte da discussão. Eu não vou falar da parte inicial, porque acho que você, a Neidinha, já trouxeram muito, mas nesse encontro nós também discutimos sobre as representações da ANEPS nos espaços instituídos, e a gente foi pensando assim, que a ANEPS, no seu caminhar, construiu possibilidades, ousou um lugar no Conselho Nacional de Saúde ocupar, se desafiou a estar nesse espaço de disputa e tem como horizonte para uma democracia participativa caminhar. Espaço que compreendemos de heterogêneas composições de discussões temáticas polêmicas e fundamentais, em que a diversidade de sujeitos exige a busca de parceiros e articulações, mas que se preocupa para que não caminhe pela cooptação e outros desafios mais. Nesse caminhar, iniciado por Simone Leite, as tendas Paulo Freire em conferências nacionais foram conquistas, e a inclusão da cultura popular e das práticas de cuidado fizeram a diferença e contribuíram para que a educação popular pudesse ser mais vista. Nesse caminhar recente, se fizeram muitas lutas contra cobaias humanas nas pesquisas em saúde, que seguem em discussão, e uma delas foi assumir nas conferências a Comissão de Cultura e contra convênios que mostram as possibilidades de privatização. Também se fizeram articulação para poder discutir com trabalhadores de outras categorias, com a luta contra a precarização e a terceirização contribuir, para além da saúde e como ousadia. Escutar a narrativa de cada comissão que a ANEPS pôde compor recentemente
contribuindo com a discussão da APS, saúde indígena, educação permanente, equidade, PIX, alimentação e nutrição, nos permitiu verificar potências, desafios na inclusão de temáticas, de processos mais participativos para, em algumas políticas, avançar, e na mobilização da própria ANEPS para, em algumas lutas temáticas, se incluir e agregar. Desse modo, em um momento em que é importante nossa representação avaliar como foi nossa incidência política enquanto articulação, que estratégia podíamos apontar para coletivamente contribuir com essa discussão. Então, uma das questões apontadas para, nesses espaços, a ANEPS ter uma atuação mais efetiva foi que nas comissões pudéssemos chamar reuniões extraordinárias para discutir previamente as pautas, coletivamente elaborar proposições e fazer devolutivas. Pensar que o espaço do Conselho nos convida a realizar articulações e mediações, a refletir sobre quem são os aliados e estar atento aos riscos de acirramento das disputas e das cooptações. Definir bandeiras e pautas que vamos defender, reafirmar as conquistas, buscar a composição necessária para vencer os desafios da atual conjuntura política e compreender os jogos de força, as contradições, a nitidez de possibilidades, as potências e desafios para coletivamente construir estratégias de enfrentamento, acolher e refletir sobre os questionamentos da nossa representação, evitando personalização dos julgamentos. A luta para não perder os espaços conquistados e a parte lembrar que a ANEPS também tem participado de outros comitês, como a população em situação de rua, que fortaleceu a ANEPS nas 5 regiões. Considerar as experiências vividas, encontrar as estratégias para superar as dificuldades e buscar soluções de forma amorosa e inclusiva, de forma a propiciar a sustentabilidade da nossa articulação. Pensar que é importante considerar a importância do diálogo, da escuta, da coerência na participação e da necessidade de, mesmo considerando o desafio que isso representa, tomar coletivamente as decisões. Então, é muito importante isso, porque nós, aqui da ANEPS Ceará, precisamos encontrar algumas estratégias para a gente se fortalecer. Nós temos um núcleo forte no Crato, que foi um núcleo que se fortaleceu ainda mais com a turma da ANEPS no AGPOP SUS. Temos um núcleo forte aqui na região metropolitana, que também se fortaleceu muito agora com a nossa turma na região metropolitana, que construindo nessas duas regiões planos de ação que visam que cada coletivo que faz a nossa articulação procure se aproximar do outro, compartilhar suas experiências com o outro, mas também que a gente precisa fortalecer a ANEPS em outras regiões do nosso estado, no Crateús, onde a gente já tem um núcleo pequeno, construído a partir da articulação com a Caritas e agora com o grupo que está lá na US, em Crateús, com o curso de medicina. Temos companheiros e companheiras importantes que vêm nos ajudando a construir a ANEPS. Nós temos alunos, educandos da especialização, que estão nessas regiões e que precisam fortalecer, na região também do Trairi,
na região do Sertão, Monsenhor Tabosa, onde a gente, em Crateús, onde a gente tem uma fortaleza do movimento indígena que a gente precisa trazer para a roda. Então, eu queria trazer essas questões para dizer que nós precisamos encontrar um desafio de fazer um encontro estadual. E eu fiquei sabendo hoje que na SESA tem uma nova pessoa que vai assumir a pauta da política estadual de educação popular, que a gente já aprovou no Conselho Estadual, que a gente já constituiu um grupo condutor com a participação de muitas pessoas de todo o estado, e agora a gente precisa garantir que essa pauta chegue na Comissão Intergestora Bipartite e materializar orçamento para que essa política venha a se efetivar e que a SESA possa apoiar para que a gente tenha esse momento presencial no Estado, que a gente viu como é importante ter um momento presencial para a gente se olhar no olho. Falei demais, mas acho que é uma coisa para provocar quem nos escuta e quem aqui está. Obrigada, Verinha. A gente vai finalizar com a Alex também, né? Fazendo uma partilha. Estamos aqui de volta. Eu queria tocar uma música que fala do Desatando Nós, das redes. Uma mensagem bem forte, que foi uma canção que foi cantada por uma companheira durante o encontro da ANEPS e que naquele momento ela trouxe deslocamentos que foram importantes, né, com todos que participavam. Então vamos escutar Redes. Tem dó. Quem tem cabeça tem dó. Quem tem coração, quem tem coração
basta olhar com atenção. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Puta que lamenta. Desata esse nó. Conexões se desfazem, refazem, que a vida é um quebra-cabeças, uma equação, uma sine qua non, basta olhar com atenção. Agora foi! A música Redes do Bando Mastodonte. Inéditos viáveis, sonhos possíveis, indignação na pedagogia, coracionam as trilhas do esperançar. Coloca a política na roda, despertam afetos nesse imenso caminhar, confluenciam produzindo alegria, corporificam pela mística que desata os nós, que tece as redes, que derrubam muros, rompe paredes, comunicam a poesia que entende a saúde como democracia, que saúde é felicidade, que a vida presta e pulsa no sertão e na floresta, e essa distância entre nós é só o tempo de uma saudade. Gostaria de agradecer a todo mundo. Foi muito bonito o encontro de hoje, né? Todo mundo que está escutando, Rocineide, Vera Dantas, Alex, né? E todo mundo aí da Rádio Carrapato, né? Foi muito bom. Muito obrigada por deixar as vozes do Esperançar ecoar, né? Pelo Cariri, por outros lugares também. E assim a gente finaliza, né? Vai querer falar alguma coisa, Alex, para a gente finalizar esse momento? É só gratidão, né? Agradecer. Vozes do Esperançar, Maiara, foi uma grande sacada. A gente precisa fazer isso mais vezes. Pelo menos uma vez por mês, nas plenárias da ANEBS. Acho que é uma estratégia fantástica, né? Porque tira um pouco aquela frieza das reuniões, né, pelos sistemas tradicionais, né? A gente faz essa grande roda, essa grande brincadeira, né, se anima, se diverte e entende assim que é possível superar os limites da virtualidade com muito afeto, com muita amorosidade. Então, gratidão, Neidinha, Vera Dantas, nossas mestras, todo o grupo e núcleo articulador da ANEBS Ceará, todos os participantes, saudar todo o povo aqui do Cariri que nos acompanha. Não entrou no link da reunião, mas nos acompanha pela frequência da FM. Saudar as Comunidades Unidas Integrando Ações, o CUIA, né, vários representantes de comunidades nos acompanhando, seja pelo Radiosnet, né, como pelas caixinhas de som aqui da comunidade, como também pela frequência da FM. Então mostra quão potente essas verdadeiras redes sociais, né, que são as estratégias de comunicação popular genuínas, né, de uma comunidade que, através de sua juventude, mas honrando a precedência, né, entende que é preciso comunicar, né, que é preciso fazer com que as boas mensagens cheguem no coração
de todas as pessoas. Então, nossa gratidão, Maiara, pela brilhante condução. Como locutora, você já está contratada para apresentar todas as edições do Vozes de Esperança. Alex, a Eunice tinha pedido para falar. A Eunice, maravilhosa Eunice. Muito importante a Eunice. Ela tem a vida da Eunice, assim, deve ser celebrada o tempo inteiro. Assim, poucas vezes a gente vê pessoas tão inseridas e implicadas, né, em causas do bem viver. Eunice, gratidão por tua presença. Eu fiquei tão feliz em saber que você está no meio da estrada, em direção ao Cariri, no meio de chuva, né? Porque o Sudeste estava chovendo, a sua Minas Gerais estava chovendo nesse momento, na Bahia também. E você vai chegar para a gente pelo quilombo do Salitre. Parabéns, minha amiga. É todo teu aqui o espaço. Sim, agora eu me encontro na primeira cidade. Um cuscuz enquanto peguei chuva só uns 20% da viagem, tomei coragem e estou chegando. E saber, né, dessas falas, saber de como que a ANEP está engajada, saber o quanto de trabalho que a gente tem de esperançar os nossos corações com essas vozes todas, só nos acolhe e nos ajuda a prosseguir. Um beijo para cada uma, para cada um que está aqui, para toda a comunidade do Cariri, para todo mundo que estiver ouvindo. Verônica, Valéria, beijo para vocês. Estou na estrada. Muito bem, Eunice. Vem em paz, né? Vem com Deus nessa vida estradeira. Maiara. Tá falhando. A Eunice, ela viaja na Parafusilda, viu? É o nome da Kombi dela. Nossa psicóloga palhaça. Alex, eu acho que a gente pode abrir aí, Maiara, para a Neidinha fazer as despedidas dela e pedir para as pessoas, a gente vai parar a transmissão, mas a gente vai conversar mais um pouquinho, né, sobre os desdobramentos. Eu sei que nós estamos com poucas pessoas, mas exatamente por isso é importante. Então, acho que muito bem. Perfeito. Vamos despedir, né, Maiara? Vamos se despedir. Quer falar alguma coisa, Neidinha, agora no final? Alguma contribuição a mais, né? Só falar mesmo de como a gente fica inspirado, renova as energias quando a gente encontra os nossos pares, né? E os nossos ímpares também, porque os conflitos que existem também não são para nos paralisar, para nos imobilizar, muito pelo contrário, que como a Verinha colocou, né, foi um encontro bastante intenso, com decisões importantes. Nós tivemos a mudança da representação da ANEPS no Conselho Nacional de Saúde. É importante que vocês saibam, enquanto ANEPS Ceará, né, nós, que agora quem nos representa é a Sueli Correia, né, uma querida, maravilhosa, que vem lá do Araxá, é uma mestra de muitos e de muitas, que tem uma caminhada longa e profícua na educação popular em saúde, no cuidado com as práticas populares de saúde, né, e aí eu queria também que isso ficasse bem nítido para a ANEP Ceará, né, o quanto nós precisamos tomar decisões que sejam para cada vez mais reafirmar a nossa presença coletiva nos espaços. Todos são importantes. Todas as pessoas que nos representaram no Conselho Nacional de Saúde até hoje foram e são importantes. Simone Leite, Marta, Ivanilde, Camila, e agora nós vamos ter a querida companheira Sueli. Então,
foi um momento de partilha, de trocas, não é trocas, né, Verinha? É parte de compartilhamento, né? E eu acho que com os aprendizados que a gente vem juntando dessas várias gerações e desses vários processos que vem se desenvolvendo nos vários biomas aí, né, nas várias configurações de clima, de territórios que o Brasil tem. Então, muito grata, fico muito feliz, e agora a gente segue aqui no miúdo, né? Então, nesse momento, Neidinha, a gente encerra a transmissão. Eu estava conversando aqui com o Rafael, né? Ele acha que era importante falar da potência que foi a Tenda Paulo Freire na 6ª Conferência Nacional da Pessoa Idosa, mas que pode ser tema de um próximo programa, não é, Mayara? Sim, próximo programa. Pronto, a gente pode fazer esse paralelo do que é a Tenda Paulo Freire. Inclusive há uma proposta dela ser realizada em Salitre, né, durante a ocupação, a intervenção lá nas comunidades quilombolas. Então acho que cabe no próximo programa a gente trazer esses informes do que está acontecendo no município de Salitre, né, e também a potência que é a Tenda Paulo Freire nos diversos espaços de participação popular, de controle social, né? Então fica como sugestão. Então, Mayara, pode se despedir oficialmente desse recorte aí do programa Voz do Esperançar, e a gente continua aqui no link, né, com a nossa reunião. Mayara. Mais uma vez agradecer a todos que estão presentes, né, aqui hoje por esse encontro, pelas portas abertas, e até logo com o próximo Voz do Esperançar. Daqui um mês a gente tá de volta, viu, Rádio Carrapato? Tudo bem, nossa gratidão ao MacGyver, que atua aqui como operador de áudio, a produção do Samuel Nascimento, né, a apresentação Mayara Mota, né, e participação de Vera Dantas, Rocineide Ferreira, né, Alex Josberto e todos e a Eunice, né? Eunice Gomes, que é a nossa psicóloga palhaça, que já estará em terras Cariri. Boa noite comunidade, né? Encerramos aqui a transmissão do Voz do Esperançar, né, e continuamos aqui internamente com nossa reunião. Um abraço, gratidão à comunidade do Carrapato que nos acompanha pelos alto-falantes aqui da comunidade. Todos vocês que estão na frequência 96.9 da Rádio Livre da FM, também acompanhando pela Rádios NET. Muito boa noite. Menina, esses radialistas estão podendo, hein? Vozes do Esperançar, educação popular e saúde, construindo saberes, transformando o mundo. Espaço de diálogo, aprendizagem, cultura e resistência, onde a voz popular fortalece o SUS e a democracia. Uma produção coletiva da ANEPS, Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde do Ceará.